vezes no plenário, eu indago se a senadora Elisiane, que manifestou pegar o microfone, se ela deseja se manifestar. Sim, senador, eu só quero saber do senhor. O senhor vai suspender a sessão? Bom, não havendo inscrito, eu vou suspender até a chegada do presidente para o início da ordem do dia. Estava esperando aqui uma informação, mas eu vou usar então o tempo tempo, ok, presidente? Vossa Excelência quer falar do plenário ou quer assumir a tribuna? Não, fica a aqui critério mesmo. de Vossa Excelência. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Elisiane. Senhor presidente, nós tivemos esta semana um debate muito acalorado acerca da Operação Lava Jato, sobretudo depois da decisão que nós tivemos pelo STF, inclusive numa votação extremamente apertada, 6-5, tendo aí que se submeter ao voto de Minerva do Dias Toffoli, que era referente à à definição, digamos assim, da separação de crimes comuns e lavagem de dinheiro e Caixa 2. Um debate, aliás, que foi por muitas vezes colocado como uma agressão, digamos assim, à Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, que é um divisor de águas no nosso país, no que se refere ao combate, não é, à corrupção, inclusive com ações importantes, quase 200 condenações desde o seu nascimento. Essa definição, essa votação muito apertada, deixou muito claro a falta de definição clara e a falta de elementos muito mais consistentes para que nós chegássemos a uma definição clara do que são a separação, digamos assim, desses dois crimes. É claro que a decisão da Suprema Corte Brasileira, ela está respaldada em princípios naturalmente constitucionais, mas há uma confusão. E nesse sentido, presidente, nós estamos apresentando, já protocolamos aqui no Senado Federal, uma PEC, porque, no nosso entendimento, um projeto de lei não teria a força suficiente, não é? E a competência suficiente para dirimir essas dúvidas e dar clareza, na verdade, a esses dois crimes. Nós apresentamos hoje uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição Federal, aonde estaremos aí com clareza, colocando na mesma tese, aliás, que foi defendida pelo Fachin, onde crimes comuns e lavagem de dinheiro seguiriam para a Justiça Comum e crimes de Caixa 2 à Justiça Eleitoral. A falta dessa definição, inclusive já nos últimos meses, né, nos últimos tempos aí, a segunda turma do STF já estava fazendo esses encaminhamentos para a primeira instância da Justiça Eleitoral. Portanto, nós faremos o debate aprofundado desta casa e eu tenho plena convicção que a aprovação desta PEC dará uma resposta significativa para o nosso país e para a justiça brasileira, que não ficará simplesmente em torno de uma interpretação, mas sobretudo em cima de uma clareza a partir da nossa legislação. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço, senadora Elisiane, meus cumprimentos, e de fato não havendo mais inscritos presentes no plenário, até a chegada de Sua Excelência, senador. Presidente. Pois não, senador Cajuí? Vossa Excelência pode permitir o tempo de liderança do PSP? Um momento, por favor. Sim, pois não, senador. Como líder, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo de 5 minutos. Por gentileza. Vossa Excelência, presidente Anastasia, grato por este espaço, em função de que vejo aqui a presença da notável senadora e juíza do Mato Grosso, a juíza Selma. E hoje eu analisei um projeto de lei número 94/2018 da Câmara dos Deputados, de autoria do deputado federal Bernardo Santana de Vasconcelos. O projeto tem o mérito de aperfeiçoar os efeitos da Lei Maria da Penha. Ela é considerada uma das mais importantes leis criadas no Brasil.
Na verdade, ela tem sido considerada a mais importante lei sancionada pelo então presidente Lula em seus 2 períodos de governo. Ela mudou o destino de milhões de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Brasil, ao criar mecanismos de severas punições no agressor e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência. Mesmo assim, sabemos nós, a mulher brasileira tem sido vítima de uma onda de violência sem paralelo. Por isso, o autor preocupou-se em aperfeiçoar os instrumentos de proteção proporcionados pela Lei Maria da Penha. Inclui os artigos 12C e 38A na Lei Maria da Penha, aspas, para possibilitar que a autoridade judicial, o delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, ou o policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegacia disponível no momento da denúncia, afastem o agressor imediatamente do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, fecha aspas. Sempre que verificada a existência de risco atual ou iminente, a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes. O projeto, presidente, Vossas Excelências, ainda determina que os procedimentos sejam inscritos no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça, garantindo o acesso do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos órgãos de segurança pública e assistência social, com o objetivo de facilitar a fiscalização e a efetividade das medidas protetivas. Por vivermos dentro de uma cultura da submissão da mulher, sedimentada milenarmente no mundo e secularmente no Brasil, a Lei Maria da Penha se tornou um divisor de águas para tratar de um tema com uma enorme carga ideológica e cultural. Muitos foram as mudanças, e muitas, como se inovações no projeto do processo judicial, nos papéis das autoridades policiais e do Ministério Público, alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execuções Penais. Com a mesma preocupação do autor do projeto, o deputado federal Bernardo Santana de Vasconcelos, de Minas Gerais, veio a ilustríssima senadora Selma Arruda, com sua visão jurídica e de ética admirável, e relatou favoravelmente ao projeto. Eu lhe cumprimento, senadora Selma, e evidentemente manifestarei com orgulho favoravelmente a aprovação deste projeto. Agradecidíssimo. Muito obrigado, senador Jorge Cajuru, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento, e tendo chegado ao plenário o próximo inscrito para seu pronunciamento, tenho a honra de convidar o senador Plínio Valério, do PSDB do Estado do Amazonas, para o seu pronunciamento na tribuna do Senado. Alguém diz, olha, nós não podemos, de forma nenhuma, estabelecer um conflito entre os poderes e desmoralizar ainda mais essa instituição, o Senado Federal. O que eu tenho a dizer é que essa instituição já está desmoralizada. E nós temos que recuperar o seu conceito, recuperar a sua imagem. Eu ainda vi esta semana uma pesquisa realizada lá pela XP Investimentos, em que mostra, no ano passado, o Senado tinha 5% de ótimo e bom. Neste ano, em função da renovação que houve com a eleição, despertou uma certa esperança, nós chegamos a 19 e já estamos agora com 17. Está já ocorrendo uma nova queda no conceito do Senado Federal. E eu pergunto, se nós ficarmos omissos, indiferentes, diante das denúncias que são veiculadas em razão do comportamento indevido de alguns na esfera do Poder Judiciário, nós não estaremos aprofundando o nosso desgaste? Não estaremos desperdiçando uma oportunidade de recuperação da nossa imagem, do nosso conceito?
Por isso, maduramente, com a necessária maturidade política, instalar uma CPI nesta hora para investigar fatos determinados, eu repito, é trabalhar a reabilitação da imagem do Congresso Nacional, especialmente do Senado Federal, neste caso. E a CPI não pode ter objetivo apenas da investigação, ela tem que ter objetivo da propositura. Nós temos que discutir, por exemplo, o modelo de composição dos tribunais superiores. Vamos preservar o apadrinhamento político como critério para a escolha de ministros dos tribunais superiores? Ou vamos adotar o critério da meritocracia, que vai premiar o talento, o preparo, a qualificação e, sobretudo, a ética? Sem dúvida, nós temos que discutir isso. O mandato, a função é decorrente de uma escolha por mérito com mandato definido, ou o magistrado terá um mandato permanente, será irremovível, terá, enfim, um mandato até os 75 anos, como hoje, não é? Hoje a aposentadoria ocorre aos 75 anos, depois da PEC da Bengala, ocorria aos 70 anos, com a PEC, da chamada PEC da Bengala, foi para 75. Então, há magistrado que pode ficar no Supremo Tribunal Federal 40 anos, 35, 40 anos, né? Então, me parece que essa perenidade, né, essa longevidade no exercício da função acaba não atendendo os interesses da nação. Por essa razão, essa discussão pode se travar numa CPI. Tem sido assim no passado. É preciso abordar essa questão também, porque a CPI foi um instituto desmoralizado nos últimos anos. Então, aos que não acreditam em hipótese alguma numa CPI e por isso renegam. Eu já tive aqui uma experiência de CPIs que deram certo. Eu citei há pouco uma, né? Essa do Judiciário, que levou à prisão um senador e a condenação e a prisão também um juiz, um magistrado. Outras CPIs, como a dos Correios, Mensalão, foram vários condenados, né, nessa ação penal, se não me falha a memória, 470, né, do Mensalão. E depois nós tivemos anteriores CPIs que deram resultado. Eu poderia citar em 2001 a CPI do futebol, que promoveu condenação de cartolas e na parte propositiva, né, deu origem ao Estatuto do Torcedor, à Lei de Responsabilidade do Desporto Nacional, uma CPI que eu requeri e presidi aqui no Senado Federal. Então nós tivemos um tempo em que as CPIs davam resultado. Depois, durante os governos do PT, aprenderam a dominar as CPIs, a amordaçá-las, não é? E com isso elas passaram a ser desacreditadas pela sociedade. Não se acredita mais em CPI, eu próprio passei a desacreditar, não aceitei mais participar das últimas CPIs, mas agora com a renovação no Senado Federal, nós temos 49 senadores principiantes aqui no Senado, né, que são iniciando o mandato. 46 que foram eleitos e 3 que assumiram como suplentes. Então são 49. Com isso nós imaginamos, mudou o cenário e passamos a ter a esperança de que o Instituto da CPI possa ser reabilitado, porque é fundamental, é essencial para que o parlamento cumpra o seu papel de fiscalizar, principalmente fiscalizar o executivo, que é uma missão precípua do poder legislativo. E a CPI é um instrumento da minoria, portanto, deve ser preservado. Mas ele não pode, evidentemente, continuar a ser o que foi nos últimos anos, não é? Um instrumento para esconder
e não para revelar fatos escabrosos, falcatruas, ilícitos praticados, corrupção. A CPI tem que ser reveladora. Por isso, hoje eu acho que seria conveniente, né? Eu respeito a opinião de alguns, nós temos que respeitar. Na verdade, neste caso, há que se respeitar a posição daqueles que se opõem a essa CPI. Mas eu particularmente entendo ser possível, necessária, salutar, importante. Se nós conduzirmos bem e ficarmos limitados aos fatos determinados, não fizermos da CPI um palanque, e se nós usarmos a CPI para o debate propositivo, apresentando propostas para melhorar a estrutura do Poder Judiciário, sem dúvida ela cumpriria um papel essencial. Aliás, esse modelo que há no Supremo Tribunal Federal parece que foi arquitetado para não funcionar, porque realmente ele não funciona. Então, esse debate é necessário. Enfim, hoje, repito, estou aqui exatamente para esse convite. Às 16 horas estaremos ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados, para esse ato em defesa da Operação Lava Jato, que é prioridade do povo brasileiro. E, evidentemente, no contexto da defesa da Operação Lava Jato está a defesa do projeto que acaba com o fim do foro privilegiado. Isso é essencial, é a prioridade do momento. Convencer os dirigentes lá da Câmara dos Deputados que a sociedade brasileira não aceita essa contemporização, essa estratégia da protelação para evitar a aprovação urgente do fim do foro privilegiado, que é o caminho para uma nova justiça no nosso país. Muito obrigado. Se tiver algum questionamento aí importante... Todo mundo só defendendo a CPI, falando... Defendendo a CPI e, obviamente... O Davi está lá e tal, certo. A sociedade espera isso. Agora, o que eu acho interessante é que muitos estão colocando em segundo plano o fim do foro privilegiado. Acho porque o tema cansou, né? Nós estamos já há muito tempo discutindo esse tema. Ele vai se tornando repetitivo e vai cansando. Mas não há nada mais importante agora. Se alguém deseja justiça, tem que acabar com o foro. O foro é um instrumento de injustiça a favor da impunidade. Esses números são fatais, né? Elucidativos. 285 condenações na Justiça de Primeira Instância, Curitiba e Rio de Janeiro, e apenas uma no Supremo Tribunal Federal em 5 anos. Então não precisa discutir mais, né? Se quer realmente, se deseja realmente justiça para todos, é preciso acabar com o foro privilegiado. Muito obrigado a vocês todos aí e vamos lá, vamos apoiar a Operação Lava Jato, apoiar os investigadores, os julgadores e apoiar aqueles que querem o fim do foro privilegiado e exigir daqueles que estão criando dificuldades que superemos essas dificuldades para que o projeto seja votado. Quem quiser votar contra, que vote contra. Quem tiver coragem de votar contra, que vote contra. Mas é preciso colocar na pauta, é preciso colocar na ordem do dia.